Graça e paz a todos, boa noite. Muito bom estar com vocês. Eu queria começar fazendo duas perguntas. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, tão importante quanto a primeira, Jesus está feliz com você? Alguns disseram o cara que tem que pensar a respeito, não é? Gente, muito bom estar com vocês. Toda vez que eu chego em algum lugar pela primeira vez, sempre tem alguém que me faz a mesma pergunta. Subirá é seu sobrenome mesmo, é nome artístico? Né? Eu já adotei a resposta padrão e o Alvin meio que adiantou, é profético. É meu sobrenome mesmo, eu sou pastor atualmente na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Né? Estou lá há 13 anos, mas daqui um mês e pouquinho, que está completando 25 anos de pastorado, sou eu. E além do ministério pastoral, eu gosto sempre de me apresentar dizendo que meu principal chamado, mais até do que o ministério pastoral, é para servir o corpo de Cristo sem fronteiras denominacionais, através de um ministério de ensino da palavra. Quando eu falo do ensino, não me refiro apenas à doutrina como um todo, embora eu acredite que isso é responsabilidade de todo ministro, mas de uma forma muito específica eu gosto de me referir, né, a algumas chaves espirituais. Eu gosto sempre de dizer que o reino de Deus é constituído de princípios que Ele mesmo estabeleceu. E que quando a gente entende esses princípios, eu gosto de chamá-los de os mecanismos do reino, eu gosto de dizer que isso faz toda a diferença na vida da gente. Então a gente tem se concentrado, né, e dedicado em ensinar essas chaves que pode te tirar de um lugar de religiosidade para um de intimidade com Deus. De um lugar de mediocridade para um de vida abundante. De um lugar de inoperosidade para um de muita frutificação. E o nome desse nosso ministério de ensino é orvalho.com. Nós tiramos o nome orvalho lá do cântico profético de Moisés. Em Deuteronômio 32:2, a gente lê: destile a minha palavra como orvalho. Né? O .com não está na Bíblia, a gente aumentou para te remeter ao nosso site. O nome do ministério é o endereço do site, porque a gente disponibiliza muita ferramenta gratuita através aí dessas... hoje é uma gama de ferramentas na internet, mas dessa tecnologia que nos tem permitido, ao mesmo tempo que a gente luta com tanta coisa ruim, também ter tanta coisa boa. Nos últimos anos, além do site, nós estamos disponibilizando também um aplicativo gratuito, disponível para todas as plataformas dos smartphones, dos tablets, que tem todo o conteúdo do site. Né? Mensagens como a que vamos compartilhar hoje se encontram em áudio, em vídeo, no formato escrito, de artigos. Na verdade, o aplicativo, além do conteúdo do site, ele tem algumas ferramentas a mais. Podcast, nossas redes sociais. Aliás, daqui uns dias, né, acho que não falta muito, vai mudar a forma da gente se cumprimentar. Acho que daqui uns dias eu vou estender a mão e dizer: prazer, eu sou @Luciano Subirá. Ou com o YouTube e o Facebook puxando a fila, eu sou o /Luciano Subirá. A gente tem muito material e eu gosto sempre de anunciar aquilo que a gente disponibiliza de graça, antes de falar do que eu trouxe para vender. Nosso coração não é fazer comércio, é colocar nas suas mãos ferramentas. Todo lugar onde eu vou, eu tenho gastado alguns minutos antes de pregar, encorajando as pessoas a lerem mais. Eu queria que você virasse para um ou dois à sua volta e falasse para ele: leia mais. Fala para ele, principalmente a Bíblia. Gente, eu acredito na literatura, nessa ferramenta. Em primeiro lugar, o que Deus acreditou nela, investiu nela, e a sua palavra chegou até nós através dessa ferramenta que é a literatura. Segundo, porque na própria Bíblia, que é a expressão do crédito de Deus a essa ferramenta literária, nós somos encorajados a isso. Paulo diz a Timóteo: aplica-te à leitura. Quando ele estava preso, a palavra de Deus nos mostra que ele faz dois pedidos a Timóteo. Ele diz: traz a capa que eu deixei em Troade. Eu nunca entendi esse pedido: traz a capa que eu deixei em Troade. Até que uns 15 anos atrás, eu estava pregando na Itália, me levaram por um tour em Roma, e nesse tour eu fui conhecer a prisão de Paulo e Pedro. Tanto o apóstolo Paulo como Pedro ficaram nessa prisão. Fato histórico incontestável. Gente, na época que eu estava lá, 15 anos atrás, era o maior verão dos últimos 50 anos na Europa. Tinha gente morrendo de calor na Europa, para você ter ideia. Quando a gente entra naquela gruta, a sensação é de frio, porque mina, brota água da parede até hoje.
E a sensação, mesmo naquele verão, era de frio. Eu fiquei imaginando, se está essa sensação de frio aqui, nesse verão, imagina no inverno. Inverno é uma coisa que vocês acham que não tem aqui direito. Qual a temperatura, a menor temperatura aqui em Formiga? A 8 graus já começa a aparecer inverno. Eu morei numa cidade lá no interior do Paraná por 9 anos, que a gente tinha geadas de 7, 8 graus negativos. Pensa, irmão, pensa no frio, né? E na Europa, essa temperatura aí, abaixo de 10, às vezes a negativa era comum. Quando o Paulo diz, traz a capa que eu deixei em Troade, eu imagino um bicho encolhido, tremendo de frio, ali dentro, quase como se hoje alguém estivesse dizendo, pelo amor de Deus, uma cobertinha, uma manta para eu me enrolar, né? Ele está falando do quê? De necessidade básica. Mas ele diz para Timóteo, e traz os livros, outra versão diz os pergaminhos, que eu deixei em Troade. Ele está dizendo, da mesma forma, como não dá para encarar o frio sem coberta, eu não posso desperdiçar meu tempo aqui sem leitura. Eu acredito na literatura, porque Deus acreditou nela, porque Deus continua valorizando ela, mas porque na minha vida fez muita diferença. Quando eu cheguei na fase de pré-adolescência, um dia eu e meus irmãos chegamos em casa, provavelmente da escola, que chegamos juntos os três, passamos pela sala, não tinha mais televisão. Meu irmão mais velho, curioso, foi em nome do sindicato dos filhos frustrados, humildemente perguntar a papai, porque filho naquela época não tirava satisfação com pai e mãe, havia um pouquinho mais de respeito. E meu irmão foi lá e falou para o papai, pai, cadê a televisão? Meu pai disse, eu vendi. Ele falou, vai comprar outra? Meu pai disse, não. Aí meu irmão arriscou um, por que não? Né? E quando eu digo arriscou, é porque a conversa com o pai, naquela época, era mais ou menos que nem Abraão, quando vai interceder por Sodoma. Não se ire o Senhor se eu falar uma vez mais. Né? Aí ele falou, pai, por que não? Eu lembro que o papai olhou para a gente, num tom ameaçador, baixou um decreto aquele dia. E disse, porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. E a partir daquele dia ele falou, vocês vão aprender a ler. E ele obrigou a gente, a partir daquele dia, a pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Além da leitura bíblica diária, que já era obrigatória em casa. É lógico que no início, irmão, falar para você que eu gostei, não gostei não. Até porque eu virei um televizinho. Tudo que eu queria assistir a partir daquele dia tinha que ser na casa de algum vizinho. Mas eu tive que me obrigar a aprender a ler. E ninguém fica bom em nada que faz da noite para o dia, de uma hora para outra. Tudo requer um pouquinho de dedicação e treino. Então, no início, não era muito legal. Quando a gente dava desperto, trazia um livrinho muito fininho, o papai fazia pegar outro. Mas a conta que a gente não fez é que o ano tem 52 semanas. Então, o papai fazia a gente ler pelo menos 50 livros por ano. Aos 15 anos de idade, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu já tinha o hábito da leitura. E como meu coração incendiou e eu queria servir a Deus, sabia que tinha que me preparar, eu comecei a tentar entrar em algum lugar que me ajudasse a me preparar para o ministério, mas nenhum seminário, nenhum instituto bíblico, nenhuma escola de ministério aceitava na época nenhum aluno com menos de 18 anos. Como é que você fala para um garoto de 15 anos, pilhado, né, cheio de Deus, cheio do fogo de Deus, querendo se preparar, que ele tem que esperar 3 anos, para depois dos 3, talvez parar para estudar mais alguns anos. Eu falei, posso até esperar, mas não vou esperar sentado. Já tinha o hábito da leitura, ataquei a biblioteca do meu pai. Porque uma das coisas que o papai mais investiu dinheiro na vida, não que ele tivesse muito, foi literatura cristã. E eu ataquei aquela biblioteca. Aos 18 anos de idade, quando finalmente eu pude entrar no Instituto Bíblico, eu fiz apenas alguns meses de aula. E um dia o diretor me chama para uma conversa única. Ele falou para mim, eu nunca soube na vida de alguém que tenha feito isso. Eu nunca fiz antes, não sei se vou fazer depois. Mas ele olhou para mim e disse o seguinte, é evidente que você estava se preparando muito tempo antes de chegar aqui. Ele falou, eu não vou fazer, não vou permitir que você perca seu tempo. Para resumir a história, ele me tirou de aluno e me botou para dar aula. Eu ajudei a formar minha classe e não tenho diploma. Aos 18 anos de idade, por causa dessa conversa, alguém falou, mas como é que você, né, chegou a conhecer e saber essas coisas? Eu falei, eu li muito. Um dia alguém me perguntou, quantos livros você já leu? Eu falei, eu sei lá. Mas depois aquilo ficou martelando na cabeça. E eu, curioso, fui tentar fazer uma estimativa. Só dos livros que eu lembrava. E daqueles que eu contei na casa do papai, aos 18 anos de idade, eu tinha feito uma relação de mais de 400 livros que eu tinha lido. Você não vai ler tudo de um dia para o outro. Mas o que você precisa é desenvolver um hábito. Coisa que às vezes o brasileiro culturalmente não faz.
A gente esconde atrás e diz, eu não gosto de ler. Outro dia um cara falou, não, você que minha leitura não é boa. Eu falei, nunca vai ficar, tu não treina? Né? Agora, se eu e você entendemos o que é ter constância, a gente vai mais longe. Então me permito contar uma última história. Meu filho tinha 6 anos de idade. Filho de pedagoga, minha mulher alfabetizou os dois em casa aos 5 anos. Com 6 a leitura dele já era razoável. Eu lembro que eu falei, filho, vou te dar uma Bíblia de adulto, você não ficar lendo só essas de criança. Facilitei a linguagem, acho que na época dei uma Bíblia viva para ele. E eu falei, ó, papai quer que você comece a ler essa Bíblia. Ele olhou para mim e falou assim, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia em 1 ano? Eu falei, vamos fazer a conta? A Bíblia tem 1189 capítulos. Dividido pelos 365 dias do ano, dá 3,25 capítulos por dia. Eu falei, esse ponto 25 vai ser complicado se lidar com ele. Eu falei, então imagina o seguinte, se de segunda a sexta, que é dia de aula, você lê 3 capítulos da Bíblia, e sábado e domingo, que não tem aula, você lê 4, a conta fecha, você lê a Bíblia 1 ano. Ele falou, se eu ler 3 na semana, 4 no fim de semana, eu leio a Bíblia toda, porque eu ficava olhando o tamanho do livro em 1 ano. Eu falei, mas tem que ser todo dia. Ele falou, eu vou fazer isso. Faltava 2 ou 3 semanas para ele completar 7 anos de idade. E ele terminou de ler a Bíblia pela primeira vez. Ele viu que a coisa funcionava. Aos 7 anos, ele leu a Bíblia a segunda vez. Aos 8 anos, ele leu a Bíblia a terceira vez. Aos 9 anos, ele me chamou e falou, pai, então se eu ler 7 por dia, que dá mais ou menos o dobro, ou um pouquinho mais do que aquilo, eu leio 2 no ano? Eu falei, é. Então, aos 9 anos, ele começou a ler 7 capítulos da Bíblia todo dia. Ele acordava, ele não tomava café, ele não fazia nada enquanto não lesse os 7 capítulos da Bíblia. Aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Eu conheço pastores que não leram a Bíblia 9 vezes. Outro dia eu estava falando isso, alguém falou, meu Deus, o menino é um gênio. Eu falei, não, ele entendeu o parcelamento. Porque se você pegar aquele livro, irmão, querer ler tudo da noite para o dia, eu li a Bíblia toda uma vez, de capa a capa, em 9 dias, não recomendo. Fiquei quase maluco. Mas se você parcelar e todo dia pagar sua cota, e não me diga, irmão, que você não tem tempo para ler 3 capítulos da Bíblia por dia, podendo parcelar o parcelamento, e ler um de manhã, um no almoço e outro de noite. A gente não tem, na verdade, é hábito. E numa época onde as pessoas me dizem que não tem tempo, e você pega o celular para ver onde mais gastou bateria, e descobre o tempo que ele fica no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, eu fico me perguntando se realmente o que a gente não tem é tempo ou é vergonha na cara para continuar insistindo nessa desculpa. Irmão, se você gastar um pouquinho de tempo todo dia e ler um pouco mais, sua vida vai ser muito diferente. Papai dizia para a gente, quem lê mais, pensa melhor, fala melhor, escreve melhor, vive melhor. Então vira para alguém ao seu lado e fala, leia mais. Principalmente a Bíblia. Você recebe esse encorajamento? Sim ou não? Ok, já que você recebeu, eu queria te recomendar uns livros para você ler que eu trouxe hoje. Eu vou falar rapidinho de alguns materiais que nós temos ali, só para te ajudar na escolha. Nós temos alguns clássicos do nosso ministério, alguns deles eu não trouxe muito. O livro O Agir Invisível de Deus fala de um Deus soberano que usa circunstâncias que a gente não entende para trabalhar em nosso favor e tratar conosco. O Watchman Nee disse, aqueles que não se deixam ser trabalhados por Deus nem deveriam trabalhar para Deus. Nesse livro a gente fala muito, tanto a soberania de Deus, é uma mensagem de fé e confiança, mas que fala do tratamento de Deus conosco. Esse foi um dos primeiros livros que eu publiquei em 97, O Conhecimento Revelado. Ele fala sobre como você pode entrar no lugar de entendimento espiritual da palavra, que eu chamo de revelação. Onde você vai além do entendimento intelectual, da razão, e entra nessa dimensão de compreensão e entendimento espiritual. Você que ama a palavra, uma ferramenta muito útil. Esse assunto foi um dos que mais revolucionou a minha vida. O falar em línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Em 1 Coríntios 14, 3, Paulo diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ele não só fala que essa é uma linguagem de edificação pessoal, né? Mas ele também diz no versículo 18, eu dou graças a Deus, porque eu falo mais em línguas que todos vós. Paulo estava dizendo, não tem um de vocês que me ganha nessa prática. E ele não dedicaria tempo a isso, se não visse propósito. Na verdade, nesse livro a gente mostra os benefícios da oração em línguas. Na minha vida, isso foi um divisor de águas. Aos 18 anos de idade, eu conheci um gringo norte-americano que passava 8 horas por dia orando em línguas.
Eu falei, eu vou fazer isso. Na época eu tinha trabalho, estudo, eu não conseguia fazer mais do que 4. Mas eu passei a me trancar por um ano inteiro. 4 horas todos os dias no meu quarto. A maior parte do tempo dessas 4 horas orando em outras línguas. E minha vida nunca mais foi a mesma. Aqui eu não falo tanto de experiência, eu te dou o fundamento bíblico de por que você deveria usar mais essa ferramenta. Eu já pesei anos atrás 60 quilos a mais do que eu estou pesando hoje. Um dia, quando eu estava perto do auge, um amigo meu, tomado de compaixão pelo meu estado, me deu de presente uma bicicleta ergométrica. Uns meses depois a gente se encontrou. Eu lembro quando a gente se encontrou, eu já tomei a dianteira. Às vezes a melhor defesa é o ataque, você sai na frente. Falei, ó, queria reclamar com você que aquele presente que você me deu não funcionou não. Não baixei peso, não perdi 1 quilo, que eu imagino que essa era a sua intenção. Ele falou, nada, pastor. Eu falei, nada. Ele falou, mas quanto tempo o senhor está pedalando por dia? Eu falei, era para pedalar? Eu falei, virou um cabideiro lá no meu quarto, que a gente coloca as roupas em cima. Ele ria e dizia, pastor, se o senhor não usar, não funciona nunca. Cada vez que eu falo falar em línguas, eu lembro a mesma coisa. Tem muita gente que ganhou a ergométrica em casa e não pedala nunca. Deixa eu te dizer, irmão, só ter não vai fazer a menor diferença na sua vida, a menos que você use. Então, esse livro pode te ajudar. Eu trouxe também o livro De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Há uns 24 anos atrás, estava no início do meu ministério pastoral. O Espírito Santo um dia me fez um questionamento. Eu lembro que de forma clara ele falou ao meu coração, qual é o maior mandamento? Eu nem pensei muito, peguei carona na resposta pronta de Jesus. Respondi, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E quando eu respondi, o Espírito Santo falou, se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco sobre isso na igreja? Minha primeira reação foi pensar mal dos outros pregadores, porque é mais fácil a gente chegar ao cisco no olho do irmão do que a trave no nosso, não é? Falei, realmente, nunca vi nenhum pregador falar disso não. Já vi os caras tocar no assunto, mas desenvolver o tema, não. Já vi alguém fazer menção de perder o primeiro amor, a necessidade de voltar, mas desenvolver, não. Enquanto eu estou ali julgando os pregadores, o Espírito Santo me perguntou, e você, por que nunca pregou sobre isso? Eu, envergonhado, emudeci, mas tomei uma decisão naquele dia. Falei, eu vou estudar o assunto. E eu vou estudá-lo profundamente, porque em primeiro lugar eu quero praticar, né? Em segundo lugar, quero entender. Em segundo lugar, quero praticar. Mas em terceiro, eu quero compartilhar o que de melhor a gente tem ensinado nas últimas décadas, 2 décadas, sobre amor por Jesus, está nesse livro. Eu creio que é algo fantástico. Eu trouxe ali um outro livro, que os que me acompanham têm dito, pastor, isso aqui é uma continuação do De Todo o Coração. É uma versão ampliada, estendida e complementar, alguns falaram. Eu publiquei esse livro em maio desse ano, Até que Nada Mais Importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das mensagens mais importantes que Deus já me confiou. Mas no mês passado, eu acabei de lançar o que agora há pouco falei para o Alvin, de A Obra da Minha Vida. É esse livro aqui, O Impacto da Santidade. Compromisso profundo, resultados extraordinários. Né? Eu acredito que isso é um dos assuntos mais sérios que Deus me deu para compartilhar com o corpo de Cristo, numa perspectiva correta, de santidade não apenas como obrigação, mas o que esse nível de compromisso pode produzir na sua vida. Desses outros primeiros livros que eu anunciei, nós estamos disponibilizando eles num preço, que eu vou deixar ali como um preço sugerido. O que é o preço sugerido? É o que a gente espera que você pague. São R$15, que pode ser parcelado em 5 de 3 sem juros no cartão. Mas caso você chegue lá e queira um desses livros e não possa pagar os R$15, agora preste bem atenção, que há uma diferença entre o verbo poder e querer. Então, não possa é diferente de não queira, ok? Caso você realmente não possa, tipo, eu não tenho R$15, não tenho como conseguir R$15, então nós vamos pedir para você usar uma senha. Onde é que vai estar o material? Você sabe, Alvin? Tem ideia? Alguém? Lá no balcão de informações. Então, é só você chegar lá. De repente você diz, não, pastor, eu quero o livro do De Todo o Coração. E eu realmente não posso pagar os 15, mas não queria deixar de levar. Então, você chega lá e usa uma senha. Qual é a senha? Vou dizer agora, então memoriza, que você precisa dela. É só você chegar lá para os irmãos que vão estar atendendo e dizer assim, diante de Deus,
Essa é a senha, diante de Deus, para tocar terror no crente. Você diz, eu não posso. Então eles vão acreditar que você não ia ser louco de falar que diante de Deus não pode, se você realmente pode. Então eles vão acreditar em você. E aí a pergunta que vão te fazer é parecida com aquela da propaganda das Casas Bahia. Eles vão perguntar, pode pagar quanto? Não é quer pagar quanto, pode pagar quanto? E você faz o seu preço. Pastor, eu só posso pagar 13, 12, 11, 9, 8, 5. Alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. Um dia uma irmã falou para mim, pastor, eu só tenho R$2, nem adianta nada. Eu falei, pelo menos diminui meu prejuízo, querida. Então, eu não vim fazer comércio, eu não ganho nada com a venda dos meus livros. Se você fala, pastor, eu não tenho nada, eu não tenho perspectiva de nunca, jamais na vida ter dinheiro, fala comigo que eu oro por você para coisa melhor, ainda te dou um livro de presente. Mas, falando dos outros 2 livros, que são os mais novos e recentes, esses são os que eu mais trouxe, e nós vamos tentar te convencer a levar fazendo um kit. Esse livro, O Impacto da Santidade, eu acho que são 340 páginas, se não me engano, ele está chegando nas livrarias, para não dizer R$40, R$ 39,90, não vou mentir, por 10 centavos. E esse outro, para não dizer 25, R$ 24,90. Se fosse numa livraria, os dois sairiam R$ 65. Nós vamos colocar ele à sua disposição por R$ 35, em 7 parcelas de 5, se você precisar. Então, assim, você não leva se não quiser. Pastor, mas se eu tiver o outro, e for levar um só, é 30, porque eu quero que você ponha mais 5 e leve esse. Mas, pastor, eu já tenho, dá de presente para alguém, ou troca o seu crédito no kit desse por um outro que você não tem, ok? Vira para o irmão ao seu lado, se você achar que tem liberdade para isso, faz a melhor cara de crente que você puder, fala para ele, eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Você pode usar até o jargão pentecostal, falar, deixa Deus te usar, vaso. Vai que cola. Abra a sua Bíblia, por favor. Em Gálatas, no capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Gálatas 4. A partir do versículo 1. Eu perguntei ao pastor Alvim quanto tempo eu podia falar hoje. E ele me disse, Subirá, você tem todo o tempo do mundo, desde que não passe das 9 da noite. Ele falou, você pode ficar à vontade. Quando é 9 horas, nosso povo levanta, vai embora, mas você fica à vontade. Aí eu fiquei com medo. Brincadeira à parte, até porque ele não falou isso, me disseram que, na verdade, se eu quisesse, eu podia falar a noite inteira. Mas eu não quero. Eu tenho que voltar para Belo Horizonte ainda hoje para pegar um voo amanhã para Brasília. Mas, deixa eu fazer uma pergunta antes de começar. Se a gente chegar até perto de umas 9h30, muita coisa para vocês? Ok. Vamos ver o que é que Deus tem para nós. Eu não quero, sabendo que é dia de semana, abusar, mas eu também não quero comprometer aquilo que Deus quer fazer. Eu sinto uma graça de Deus sobre esse lugar. Eu acredito que mais do que só aquilo que está relacionado com o que eu vou falar, eu creio que Deus quer fazer algo da vida de alguns. Às vezes você está lendo o Evangelho e a Bíblia diz que enquanto o Senhor Jesus ensinava, o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu creio que pessoas vão experimentar um toque no seu corpo enquanto a palavra é ministrada, porque a palavra de Deus tem esse poder. Não é o pregador, é a palavra proclamada. Eu creio que Deus pode fazer algo que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando. De repente algo pode acontecer na sua família, algo pode acontecer nas suas finanças, porque você está no ambiente da presença de Deus. Às vezes a gente trata isso como muito habitual, mas o Senhor está no nosso meio. Por favor, diga amém. E tudo que Ele precisa, às vezes, é de um segundo de bobeira da sua parte, quando você baixa a guarda, para que Ele faça algo diferente. Eu creio que Deus pode, de fato, liberar e acrescentar algo ao seu ministério, à sua vida. Então, mantenha o seu coração muito aberto e receptivo
ao que Deus pode fazer. Eu acredito que no meio da mensagem, Deus pode trazer um insight de um assunto completamente diferente. E te levar a enxergar algo que não está nem sendo explicado. Então mantém a sua expectativa no que Ele pode fazer. Amém? Vamos lá, Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pai, nós oramos e pedimos graça e favor do Senhor essa noite. Espírito Santo da verdade, nós te pedimos, lidera-nos nesse momento. Se o Senhor não vivificar a tua palavra, nós só teremos um discurso, uma palestra, nada além disso, mas nós oramos, dá-nos entendimento e compreensão espiritual. Mais do que a percepção para o entendimento, nós oramos, Espírito Santo, por aquela aplicação personalizada, que só o Senhor pode trazer dentro de cada um de nós. Nós oramos que, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela tem sido enviada essa noite. Em nome de Jesus. E porque confiamos no Senhor e que o Senhor ouve a nossa voz e o nosso clamor, nós nos antecipamos em te dar glória, honra e louvor, pela certeza daquilo que o Senhor fará nas nossas vidas esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu olho para esse texto e vejo Paulo fazendo uma afirmação a partir de algo que os estudiosos divergem. Se era um costume no Império Romano ou se era lei. Algumas literaturas antigas sugerem um costume. Outras citações de fontes literárias, estamos falando das seculares em especial, sugerem, que isso não era um costume, que era lei. O ponto é que para nós não importa. Se o que ele fala sobre o filho, enquanto menor de idade, ainda que seja herdeiro de tudo, não diferir em nada de um escravo na casa, para nós não importa se era costume ou lei. O que importa é que Paulo usa isso como um paralelo. Ele apresenta isso como uma alegoria, uma ilustração de um princípio espiritual que rege a nossa vida e a nossa relação com Deus hoje. Quando no verso 3 ele diz, assim também nós, então, independente se isso era costume ou lei, ele estabelece um padrão. Assim como nós temos essa realidade no reino natural, nós temos essa outra no reino espiritual. E no reino espiritual, isso é lei, é princípio. Não basta ser filho, e como filho, ser herdeiro. Aliás, se a gente tivesse que destacar algumas palavras-chave nesse texto, para mim, com certeza, o termo filho seria o primeiro. O segundo, consequência do primeiro, herdeiro, também merece destaque. Mas tem uma frase aí muito importante, chamada até o tempo determinado pelo Pai. Então ele diz que quem é filho tem um direito legal à herança. Mas que havia um tempo que o pai estabelecia para que o filho pudesse entrar no usufruto, no gozo da plenitude da sua herança. E para isso, o pai dizia, tem que ter uma certa idade primeiro. Por que havia esse costume ou lei? Não era uma discriminação às crianças. Era por uma razão muito simples. Enquanto esse herdeiro, esse filho, fosse menor de idade, e como alguém que ainda não cresceu e não amadureceu, não tinha o necessário para administrar a sua própria herança, ele estava confinado ao cuidado de tutores e curadores. A NVI traduziu isso como guardiães e administradores. Ele precisava de gente que cuidasse das suas finanças, enquanto ele não tem aptidão para cuidar, e ele precisasse de gente que o ensinasse, para que ele crescesse, tivesse maturidade, a fim de administrar bem a sua herança. Deixa eu te dizer algo, querido, eu e você temos uma herança extraordinária em Deus. Mas Deus está dizendo de uma forma muito clara, que antes que eu e você alcancemos o mínimo de maturidade, nós não vamos ter acesso à plenitude da nossa herança. Durante muito tempo a igreja não entendeu fé.
há 501 anos atrás, no que se celebra a Reforma Protestante, voltou-se a pregar o fundamento básico da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é pelas obras. Mas levou séculos para a gente entender não só a salvação pela fé, mas que o justo viverá da sua fé. Que todo relacionamento com Deus é baseado em fé. Que Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Que Tiago escreve e diz, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, e diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. A fé é essencial, é vital no relacionamento com Deus. Deus jamais será na minha e na sua vida, nas nossas vidas, maior do que a nossa fé. E nós precisamos aprender a andar e caminhar em fé. E nas últimas décadas, em especial da década de 60 para cá, um entendimento e um ensino sobre fé começou a varrer o mundo. Isso trouxe muito despertamento, nos levou a experiências maiores, mas nós saímos de um extremo, onde não se falava de fé, para um outro, de achar que só fé resolve tudo. E eu quero te dizer que isso também não é verdade. A fé é essencial, vital, não tem nada em Deus sem ela. Mas não significa que ela seja tudo o que você precisa. Hebreus 6,12 diz que nós herdamos as promessas por meio de fé e paciência. Outra versão traduziu perseverança, outra longanimidade. Mas a verdade é que é fé e alguma coisa a mais para se herdar as promessas. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 5. Ele diz, acrescentai a vossa fé. Está subentendido que a fé está lá. Mas ele diz, vamos trazer um acréscimo para a fé. Acrescentai a vossa fé. Ele fala, o conhecimento, a diligência. E ele vai falando de virtudes. E diz, porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Você quer chegar até o fim e viver a plenitude que Deus tem? Você precisa mais do que fé, você tem que acrescentar algumas coisas aí. Em outras palavras, ele está dizendo, sem fé não tem nada, mas só com fé não se tem tudo. E eu estou dizendo isso porque nós somos parte de uma geração que precisa entender que se quer viver a plenitude do que Deus tem, precisa mais do que fé. E o assunto da minha conversa essa noite é maturidade. Sem maturidade, eu e você jamais vamos entrar na plenitude do que Deus tem para nós. Mas para falar de maturidade, porque eu quero apresentar a maturidade como o caminho que nos dá acesso à herança plena, eu preciso gastar primeiro um tempo valorizando a herança. Porque se eu e você não valorizarmos a herança, não adianta tentar valorizar o caminho para ela. Agora, culturalmente, nós temos uma carga de influência de não levar muito a sério o peso da palavra herança. Por quê? Porque a maioria de nós nunca recebeu uma herança, pelo menos não expressiva, não substancial. Papai, quando foi para a glória alguns anos atrás, deixou um legado de fé extraordinário para mim e para meus irmãos. Deixou, de fato, marcas profundas de amor, de comprometimento com Deus. Mas dizer que papai deixou dinheiro seria faltar com a verdade, para não dizer mentira. Papai deixou quase nada que mamãe conseguiu consumir logo e nós ainda temos que ajudá-la. Nós somos parte de um grande percentual de pessoas que não sabem o que é ganhar herança. Em primeiro lugar, porque vivemos uma situação econômica de um país de terceiro mundo. E mesmo que a coisa tenha melhorado, e ainda que piorou um pouco nos últimos anos, bem recente, ainda está bem melhor do que décadas atrás, não havia uma mentalidade de se construir algo para a geração futura, de se deixar algo. A maior parte dos nossos avós, dos nossos pais, eram sobreviventes, que começaram sem nada e terminavam sem nada. Então a maioria de nós nunca recebeu uma herança. E dos poucos que receberam, dá para contar, às vezes nos dedos da mão, de uma mão, aqueles que a gente conhece que foi algo substancial. Já desse irmão falou para mim, ô pastor, descobri que eu fui incluído numa herança. Eu falei, é mesmo? E o que é? Ele falou, uma casa, um imóvel. Eu falei, que benção. Pois é, mas o cara não estava empolgado. Eu falei, criatura, deixa eu ver se eu entendi. Você parece estar mais achando que isso é um problema do que estar feliz com o que aconteceu. O pastor, primeira casa, não é lá essas coisas, vale muito pouco. Eu falei, ainda é uma casa. Ele falou, pois é. E a partilha vai ser entre 25. Ele falou, eu tenho medo de que o processo de partilha custe mais do que aquilo que nós vamos receber. Para a maioria de nós, uma herança expressiva, substancial, é fantasia. É coisa dos filmes de Hollywood, onde a gente vê que alguém descobre que era herdeiro de alguém, ou foi incluído no testamento de alguém, e a gente consegue
ter um pouquinho de alegria com aquela história que é uma fantasia, um pouquinho de inveja imaginando porque é que nunca aconteceu com a gente, e depois a gente esquece. E porque essa é a maneira da gente pensar a respeito de herança. Quando Deus está falando de herança, o assunto não empolga a gente, não mexe conosco. Então me permita gastar uns minutinhos falando da sua herança, para depois que você ficar empolgado com ela, a gente possa valorizar esse caminho para chegar lá. Paulo, ele diz aqui no versículo 7, e há duas verdades nesse texto. A primeira, se a gente for tratar aqui da interpretação mesmo do que ele está falando, não dá para negar que ele está falando da vinda de Cristo. Ele diz, antes da vinda de Cristo, nós estávamos debaixo da lei, e na lei nós estávamos reduzidos à posição de escravos. Quando Jesus se manifestou, ele nos levou a um lugar de filhos. E ele fala que o filho, enquanto menor, não difere em nada do escravo. Então, debaixo da lei, a gente já tinha determinadas promessas, mas não tinha herança. Depois da vinda de Cristo, nós passamos a ter direito à herança. Mas, ao mesmo tempo que ele apresenta isso relacionado à vinda de Cristo, na plenitude dos tempos, ele também dá a entender que cada um de nós, individualmente, como filho, é herdeiro de Deus. E que, para viver a plenitude da herança, nós precisamos de maturidade e crescimento. Agora, qual é essa herança que eu e você temos? Será que você tem noção do que é isso? Porque aqui em Gálatas 4, Paulo não dá um detalhe que ele dá em Romanos 8,17. Romanos 8,17, ele está falando basicamente a mesma coisa de Gálatas 4,7, mas ele acrescenta. E diz, e se sois filhos, e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. E diz, e co-herdeiros com Cristo. O termo co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Você quer saber quão herdeiro de Deus você é? Descubra o quanto ou o quão herdeiro Jesus é. E você vai saber o quão herdeiro você é. Porque você é tão herdeiro de Deus quanto o próprio Jesus é. Esse amém foi tão pequeno que eu acho que você não entendeu ainda. Deixa eu tentar te empolgar com outra perspectiva bíblica. Quando a palavra de Deus fala a respeito dessa questão da herança, que nós estamos aqui abordando, ela nos apresenta uma visão de que não só eu e você somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas ela começa a abrir os nossos olhos para aquilo que é nosso. Em 1 Coríntios 3:22, Paulo diz assim, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Tudo é vosso. Todo dia alguém falou, não, pastor, isso é meio que retórico, não é não? Não é tudo assim literal. Falei, irmão, olha a frase toda de Paulo, tem 3 declarações, ele diz, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Vamos analisar agora ao contrário. Cristo é um pouco ou totalmente Deus? Vamos lá, gente, uma pergunta para vocês responderem. Totalmente. Ele diz, vós de Cristo, nós somos um pouco ou totalmente Cristo? Se você olhar a perspectiva de entrega, alguns talvez diriam um pouco. Se você olhar o direito legal de redenção pelo qual ele nos comprou, é nosso dono, totalmente. Então, Cristo é totalmente Deus, nós somos totalmente de Cristo. Mas quando ele diz tudo é vosso, não é tudo que realmente é nosso. Então, Deus falou de forma retórica na primeira fase e literal só nas outras. A maioria de nós não consegue entender o que realmente é nosso. E nós vivemos num lugar que eu ouvi um pregador outro dia classificar de a teologia do cabrito. O que é a teologia do cabrito? Você vai para a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, e percebe que quando aquele filho mais velho chega, vê a festa toda, ele pergunta para um dos servos, está lá, o que é que está pegando? Ele diz, ih, seu irmão voltou, papai, ó, pegou o bezerro cevado, pensa na churrascada, na festa rolando. E o cara fica indignado, não quer entrar na festa. Daqui a pouco o pai toma conhecimento, sai e diz, meu filho, por que você não quer entrar na festa? O cara está zangado. Ele diz, eu tenho te servido todos esses anos, e você nunca me deu um cabrito para eu festar com meus amigos. O pai olha com a cara de, como diria o paulista, não estou entendendo. E diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Todos esses rebanhos, tudo que você consegue enxergar é seu. Você podia ter feito churrascada com cabrito, com boi, com seus amigos, a hora que você quisesse, é tudo seu. O pai está olhando e dizendo, não estou entendendo alguém que se queixa porque eu não dei algo para ele que já é dele. É você que não entendeu o seu lugar, é você que não entendeu o que te pertence, meu filho. E tem hoje em dia uns crentes que estão emburrados lá diante de Deus, o Senhor nunca me deu um cabrito. Ele está dizendo, cabeção, eu te dei foi tudo, você que não entende o seu lugar, a sua posição, nem o que é seu. Você que não sabe usufruir do que é seu. Tudo
é vosso. Quem está entendendo, diga amém. Porque alguém falou, não, pastor, mas esse negócio de herança é quando nós chegarmos no céu. Eu falei, quem foi que te disse? 1 de João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. A Bíblia diz, se somos filhos, somos herdeiros. Eu sou filho quando? Agora. O que é que eu vou ser depois? Não foi revelado. Vai ter um upgrade, uma atualização. Outro dia eu estava falando disso, o irmão falou, meu Deus, nós vamos virar a quarta pessoa da Trindade. Eu falei, menos. Mas que vai ter uma atualização, uma promoção, vai. A Bíblia diz, agora somos filhos. Agora somos herdeiros. E você quer ser herdeiro só quando chegar lá? Quando você nem sabe mal o que é que você vai ser? Irmão, há algo muito maior do que eu e você temos entendido à nossa disposição. Mas o texto que me deixa maluco está lá em Mateus 15. Quando Jesus encontra aquela mulher que um evangelho chama de Cananeia, o outro chama de Sirofenícia. Nós não temos o nome dessa mulher, mas quando chegar no céu, eu preciso conhecê-la, aperta a mão dela. Ela abençoou demais minha vida. Jesus passa por ela e essa mulher faz um pedido. Ela diz, Jesus, tem misericórdia da minha filha que está horrivelmente endemoniada. E o evangelho diz, e Jesus não lhe respondeu palavra. Na definição da minha filha adolescente, Jesus deixou a mulher no vácuo. Não falou com ela. Não deu atenção, não respondeu, ele passa batido. Mas a mulher, que era dessas que entende que a fé é teimosa e não desiste, ela apela para um modo barraco, dramático. E a Bíblia diz que ela começa a seguir Jesus e gritar em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, que está horrivelmente endemoniada. E aí ela começa a fazer barulho. Os discípulos correm em Jesus e dizem, se não vai atender a mulher, despede. Eles são a equipe de relações públicas do mestre. Ele diz, está pegando mal. Todo mundo está vendo que o senhor está ignorando a mulher. Então, se por alguma razão o senhor não quer atender, dispensa ela, faz ela silenciar. Está ficando ruim para o senhor e para nós, que somos sua comitiva. Enquanto eles estão discutindo o assunto, a mulher oportunista chega e se prostra diante do Senhor. E de novo ela pede por socorro. Dessa vez Jesus diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos tentar entender o que é que Jesus está falando. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que a salvação é para todo o que crê e que não há acepção de pessoas. Deus ama todos igualmente e tem salvação para todo mundo. Por favor, diga amém. Só que embora não haja acepção e ele ofereça tudo para todos, há uma ordem no plano e no propósito de Deus. Ele diz primeiro do judeu, depois do gentil. Por conta de uma aliança que Deus fez com Abraão, os gentios tinham prioridade no plano de Deus. É por isso que em Mateus 10, quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não parem ao dedo samaritano, não se enrosquem com o gentil no meio do caminho. Foco no público para o qual eu estou enviando vocês. João descreve, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. É só depois disso. Mas a todos quantos o receberam, um segundo momento. Então, você tem que entender o que Jesus está falando com essa mulher nessa perspectiva. Porque Jesus olha para ela e diz, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Um dia um irmão da igreja chegou e falou, pastor, é isso que eu estou entendendo? Jesus chama a mulher de cadela? Eu falei, não. Há uma diferença do termo cão, que é negativo e pejorativo na Bíblia. Não deis aos cães o que é santo, de fora ficarão os cães. Com o termo cachorrinho, que fala do pet, do animal de estimação. Jesus está dizendo para aquela mulher, não é porque a semelhança de um cachorro de estimação, você frequenta a casa, tem acesso à casa, é benquisto na casa, tem liberdade, é praticamente a sua casa, que você está na mesma posição dos filhos. Jesus diz, não é justo pegar o pão que é dos filhos para dar para os cachorrinhos. O que é que Jesus está dizendo? Você não está na posição deles, eu não posso te igualar a eles. O que é que Jesus está dizendo? Nós estamos na primeira frase do plano. Para os judeus, eu ainda não posso te nivelar com eles. Essa mulher entende a ilustração de Jesus. E ela entra, entre aspas, no jogo de Jesus. Ela diz, é verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Irmão, Jesus olha para essa mulher e diz, mulher, grande é a tua fé. E naquela mesma hora, a Bíblia diz que a filha dela foi liberta e curada. Agora preste atenção. Essa mulher recebeu um milagre para a casa dela, comendo as migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo para Jesus, eu sei que eu não estou na mesma posição,
Mas cá entre nós, o senhor há de convir que os filhos não estão aproveitando tudo que o senhor está dando. Então, não quero usurpar o lugar deles. Me deixa pegar a rebarba, essa sobra que cai da mesa, já me resolve. Agora, irmão, pensa comigo. Se com migalha que cai da mesa dos filhos, já tem cura e libertação para a sua casa, o que não está à sua disposição, quando você entender o que é o direito de filho, e se assentar à mesa para comer aquilo que é seu. Nós temos uma herança em Deus extraordinária. E a maioria de nós não tem noção do que é nosso, do que poderia viver. Irmão, deixa eu te dizer, há um lugar em Deus mais profundo, há uma vida mais abundante, há experiências novas e maiores, há muito mais do que aquilo que eu e você já vivenciamos até agora. Mas se nós queremos entrar na plenitude, nós precisamos entender que vamos precisar mais do que fé. Nós vamos precisar de maturidade. E quando a gente consegue entender que é uma herança extraordinária e a maturidade é requerida, é o caminho para ela, então, acredito que a gente começa a ter um desenho diante de nós de que é importante entender e viver maturidade. Eu olho para uma geração e eu percebo que talvez mais do que o desafio de gerações anteriores, tem tido dificuldade de entender a questão de maturidade. Todo dia um irmão falou para mim, pastor, eu estava lendo uma reportagem, e disse que 90 e tantos % das pessoas que ganham na loteria, mesmo em países de primeiro mundo, com outra cultura, vão gastar a maior parte do dinheiro que ganharam em menos de 2 anos. Eles vão consumir e acabar com a riqueza. 90 e tantos % não conseguem sobreviver com o dinheiro altíssimo que receberam, mais de 2 anos, e consome tudo. Ele olhou para mim e falou, essa é a maior prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Falei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não confunda. Falei para ele, não acho que eu estou fazendo apologia ao jogo de forma alguma. Mas eu falei, a gente espiritualiza demais as coisas. Eu falei, tem uma outra estatística que diz que 90 e tantos % dos herdeiros de impérios milionários conseguem consumir na sua geração aquilo que os pais construíram de extraordinário em termos de patrimônio e de negócios. E eles, diferente dos da loteria, não supostamente receberam nada tão amaldiçoado. Eu falei, o que é que nós temos em comum num caso e no outro? Gente despreparada para administrar algo maior do que aquilo que estava acostumado a lidar. E quando a gente olha, a gente percebe que a Bíblia usa isso como um paralelo para o plano espiritual. Irmão, deixa eu te dizer, eu fui para o Ministério Tempo Integral com 18 anos de idade. Como fruto daquele tempo que eu mencionei antes, trancado todos os dias em oração, eu comecei a viver as manifestações do sobrenatural do Espírito Santo muito forte, muito intensa. Com 18 anos eu comecei a viajar pregando. Aos 19 anos de idade eu falava já em ginásios cheios. E vivia uma dimensão de cura, sinais, milagres, maravilhas fora do comum. Aos 20 anos de idade, quando a gente estava no auge do ministério, isso foi no ano de 93. Eu lembro quando começou o ano, hoje a gente tem essas mídias de internet. Na época, as únicas que existiam era a rádio e televisão caríssima. Quem estava nelas aparecia muito, quem não estava, não tinha muita oportunidade. Mas mesmo sem nenhuma mídia, quando começou o ano de 93, eu viajava, o Harold esteve aqui com vocês, não foi? Eu viajava com o Harold no início do ministério, e a gente, quando começou 93, já tinha agenda do ano todo, 2, 3 cidades por semana, agenda toda do ano fechado. 94, que era o outro ano, a gente reservou, não abriu para nada, era só para atender os convites do exterior. A coisa estava indo assim, bombada. Mas em agosto de 93 eu tive um acidente de carro e eu só estou vivo por um milagre. Eu falo mais disso naquele livro do Agir Invisível de Deus. Aquele acidente me trouxe muita crise. Porque eu lembro que depois do ocorrido, eu, nas minhas orações, falava com Deus. Eu dizia, Deus, tenho certeza que isso foi coisa do cão, do miserável, do Satanás. Mas eu dizia para Deus, de acordo com a tua palavra, o diabo só pode tocar alguém com permissão. Falei, ou minha, Paulo escreve aos Efésios, diz, não deis lugar ao diabo. Não quer dizer que você acorda amanhã no momento de sanidade, preencha o formulário, vem por meio dessa, autorizar o miserável do Satanás a destruir minha vida. Mas quando você peca e quebra princípios, você está se expondo. Então a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Eu falei para Deus, ele só toca com permissão, ou minha, ou uma permissão soberana sua, como está lá no livro de Jó. Eu dizia para Deus, e nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Tipo assim, por eliminatória só sobrou você.
Eu dizia para Deus, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, apelo em última instância. Pode dizer que não fui eu que dei lugar para o diabo. Então minha pergunta para Deus era, eu dizia, me responda uma coisa só. Por que o Senhor deixaria o diabo fazer isso comigo? E penso num silêncio, irmão, que durou 1 ano e 3 meses. Eu fiz greve, eu protestei, tudo que você puder imaginar. E Deus não me respondeu. Por 1 ano e 3 meses. Esse acidente trouxe uma guinada, uma mudança na minha vida. Eu acabei deixando o ministério itinerante, fui para o pastorado. E quase 1 ano depois de estar pastoreando, chegou o momento de sermos reconhecidos à frente da igreja onde estávamos, de passarmos por uma ordenação específica, embora houvesse uma ordenação ao ministério antes, aquela do pastorado foi muito específica. Os pastores estavam impondo as mãos, orando conosco, ministrando, começaram a liberar palavras proféticas. Mas teve um que falou assim, dos segredos do meu coração. Eu nunca tinha visto nada igual. Eu fui conversar com ele depois, falei, meu irmão, que palavra profética foi aquela? Tu virou minha vida ao avesso. Falou os segredos do meu coração de uma forma assim que eu estou surpreendido. Como alguém pode entrar nesse nível de revelação, nesse nível profético? Ele olhou para mim e falou, eu não estava profetizando. Eu falei, você não estava profetizando, você estava o quê? Ele falou, Luciano, na hora que eu impus as mãos sobre você, para orar com você, um anjo de Deus apareceu em pé ao seu lado. Eu falei, como assim apareceu? Ele falou, apareceu, tive uma visão aberta. Vi o anjo como você está me vendo, ouvi ele como você está me ouvindo. Ele falou, com qualquer relato que você lê na Bíblia. Ele disse, foi ele que me contou aquilo tudo. E eu vou te resumir o que o anjo falou. O anjo disse para ele, você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios, apontou nós 3. E falou, mas o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele, não há motivo para que você se preocupe. Falou para ele. Hoje eu entendo a preocupação dele. Irmão, eu tinha 20 anos de idade, solteiro. Eu brinco hoje, Alvin, que nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época. E ele falou assim, eles estão nas mãos do Senhor. E ele disse, eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso tranquilizou esse pastor. Mas daí o anjo que estava do meu lado apontou para mim e disse assim, quanto porém a este? E o caldo entornou para o meu lado. O anjo disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Irmão, pensa num negócio que doeu. O anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Para Gideão, de homem valente. Falei, pô, para mim não tinha nenhum elogio. Só rolou um rebelde. O anjo disse para ele assim, apontando o dedo para mim, diga para ele, falou para o pastor, diga para ele, que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás contra a vida dele. Ele está certo quando diz que isso foi coisa do diabo. Mas o anjo falou para ele assim, diga por que Deus permitiu. O anjo disse, o ministério dele estava crescendo muito rápido. Mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. O anjo diz, era só uma questão de tempo, ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso por falta de estrutura. O anjo diz, ele estava andando muito rápido porque entendeu princípios que o faziam passar de uma fase para outra, não que fosse a hora e o tempo de Deus. E diz, o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Agora, irmão, eu não estou falando de um determinismo absoluto. Naquele ano todo, o Espírito Santo dizia para mim, para as viagens, deixa o ministério itinerante, vá pastorear. Eu sou filho de pastor, não gostei do modelo que eu vi e conheci. Eu dizia, não, pastor não vou ser não. Se eu tivesse obedecido a Deus, eu não precisava ter passado por um processo doloroso. Mas porque Ele é fiel, mesmo quando a gente não é. Deus olhou e disse, é ruim que eu vou perder você, garoto. E o processo acabou sendo mais doloroso. O que eu aprendi logo no início da minha caminhada, que sem maturidade, eu e você não podemos entrar nos lugares profundos que Deus tem para nós. Porque a gente mete o pé pelas mãos. Vamos voltar na parábola do próprio filho pródigo. O primeiro que pegou a herança toda antes da hora e antes de estrutura, fez o que com ela? Consumiu, desperdiçou tudo. Porque ninguém que entra num lugar maior do que a capacidade dele de administrar, vai terminar bem. Ele vai, no mínimo, comprometer aquilo e, normalmente, arrebenta a sua vida e a vida de gente em volta, quando entra por esse caminho sem ter estrutura. Eu tenho uma versão dessa mensagem para os líderes que é muito pior do que a que você está ouvindo. Hoje é a versão com cortes. Mas eu tenho feito uma afirmação e eu não vou gastar tempo tentando provar agora. Eu quero que os líderes só pensem nisso. Nós percebemos na Bíblia e na história que a igreja sofre mais com líderes imaturos do que com a falta de liderança. A prova disso é Deus dizer, não estabeleça num cargo de liderança
um neófito, um novo na fé. Por que não? Irmão, a gente olha para o camarada que converteu, às vezes veio à frente, chorou no apelo, nasceu de novo, entregou a vida a Jesus. E a gente está olhando a embalagem, o corpo, a casca. O camarada que às vezes tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. E a gente olha para ele analisando o conteúdo externo. E a gente pensa, é adulto. Mas Deus está olhando e dizendo, para mim isso é bebê. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Como meninos ou crianças recém-nascidas, desejai o genuíno leite espiritual a fim de por ele crescerdes para a salvação. Não importa se esse cara teve um encontro real com Cristo, espiritualmente ele ainda é menino. Não importa se como adulto que é, ele gerencia uma empresa do tamanho de uma cidade inteira e tem a capacidade de administrar um monte de coisa. Ele não está pronto para a liderança espiritual, porque ele ainda é criança. E precisa de crescimento espiritual, precisa de maturidade espiritual. Agora, porque nós vivemos um tempo de uma deficiência no processo de amadurecimento natural, a gente transfere a mesma deficiência para o plano espiritual. Deixa eu te dizer algo, querido, não existe maturidade sem tempo. Vou repetir. Fala para o irmão que talvez te dê um livro de presente aí para o seu lado. Fala para ele, não há maturidade sem tempo. Então, olha para cá um instante. Jesus compara o reino de Deus, ele ilustrava muito o que é espiritual a partir do natural. Marcos 4, 26 a 29, ele diz, o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou uma semente. Ele diz que a semente brota. Qual a primeira coisa que aparece quando ela brota? Ele diz, a erva, a planta. Ele diz, depois, com o tempo vem o quê? A espiga. Depois, o grão cheio na espiga. Mas só quando estiver maduro é que vai colocar a foice para colher. Agora, a gente planta a semente num dia e já sai colher no outro? Não. Porque tudo no reino natural envolve tempo, envolve processos. E esses processos demandam tempo. Então, ninguém vai ficar maduro, querido, da noite para o dia. Eu estou começando a viver hoje, 25 anos depois desse acidente. Eu estou começando a viver hoje o cumprimento de coisas que desde aquela época eu já sabia que Deus tinha me dado. Mas por razões bem óbvias ele diz, esse é o lugar que eu quero te levar. A maturidade que você tem ainda não te permite entrar lá, você vai ter que esperar. Mas a pergunta a ser feita é, só a espera garante a maturidade? Também não. Porque Hebreus 5,2 diz, quando vocês já deveriam ser mestres, em razão do tempo decorrido. Ele está dizendo, com o tempo já podia estar em outro estágio. E diz, vocês têm necessidade de que alguém de novo vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ele está dizendo, gente, era para vocês estar dando aula, mas vocês têm que fazer o beabá da fé de novo. O tempo passa e vocês não crescem, não avançam, não desenvolvem. Então, se não há maturidade sem tempo, e é importante entender isso, só o tempo também não garante a maturidade. O que é que nós precisamos entender? Processos. Mas qual a nossa dificuldade de entender isso? Parte da estrutura familiar que a nova geração vive. E eu vou fazer junto com o ensino bíblico aqui um desabafo. Um dia desse, um irmão chegou para mim e falou, pastor, essa nova geração está muito mimada. Eu falei, pois é, e de quem é a culpa? Ele me olhou com a cara e disse, como assim? Eu falei, como assim? A escultura saiu ruim, a culpa agora é da pedra? Eu falei, quem é que mimou a nova geração? Agora está reclamando dela. Eu falei, gente como você, que deixou os filhos soltos, sem limites, que poupou eles de muitos processos, que não jogou duro com eles porque você achou que seu pai jogou duro demais com você, e vocês estão sabotando princípios de Deus para a família. Isso significa o quê? Uma colheita ruim, que vai ficar pior a cada geração, se a gente não começar a enxergar e entender isso. Então, irmão, me permite falar uma coisa. Na perspectiva bíblica de família, há alguns valores que nós não podemos abrir mão. Um dia desse falei para alguém muito querido, próximo meu, mas um casal que só tem um filho, o filho já está crescidinho, falei, vocês planejam ter outro filho? Ele olhou para mim, mas pensa num cara que foi bate-pronto, respondeu na lata. Ele disse, de jeito nenhum, mas foi tão rápido, com tanta convicção. Eu olhei para ele e falei, por que não? E ele de novo, no bate-pronto, respondeu, porque é muito caro. O que esse pai está dizendo com isso? Que ele é um pai mesquinho, avarento, que não quer investir no filho? Não, pelo contrário. Ele está dizendo, porque eu quero dar do bom e do melhor para o filho. E eu descobri quanto é que custa, eu cheguei à conclusão que eu só consigo bancar um. Não dá para falar mal do desejo dele de tratar bem o filho. Então, pastor, qual é o problema? Se o pai tem um coração bom. O problema é que isso demonstra uma inversão de valores sobre o que deveria ser o lugar dos filhos na família.
No Salmo 127, a Bíblia falando da quantidade de filhos que alguém tem, diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Na perspectiva bíblica, era bom ter muito filho. Por quê? Porque a perspectiva não era o que a família teria que fazer pelo filho. A perspectiva era o que o filho faria pela família. Então o Salmo diz assim, não será envergonhado quando tratar com seus inimigos à porta. Irmão, na hora de resolver a treta, quanto mais filho o homem tivesse atrás do camarada, com os braços cruzados, cara feia, mais garantida aquela família estava. A bênção de ter mais filhos era sempre, o que é que eles vão fazer? Eles vão defender a família. Ninguém pensava, não dá para ter mais filho, porque custa muito caro. Irmão, para quem tirava o sustento da terra, o que o pai pensava? Quanto mais filho eu tenho, mais mão de obra eu tenho para trabalhar a terra. Mais força bruta para colocar pão na mesa. Então a perspectiva da antiguidade não era o quanto o filho custa, é o quanto o filho acrescenta para a família. Ah, pastor, mas o senhor está indo muito longe em tempos arcaicos. Não, irmão, deixa eu falar da geração dos meus pais. Meus dois irmãos começaram a trabalhar com 12 anos de idade. Eu era considerado vagabundo da família, que fui até os 14 anos sem carteira assinada. Eu dizia ao papai, não nessa linguagem, mas eu tentava explicar ao papai que eu tinha alma empreendedora. Eu dizia para meu pai, eu ganho mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Enquanto os dois camelavam lá 8 horas por dia, além do estudo, não era só empacotando coisas no mercado, era carregando caixa. Eu dizia para o papai, eu faço mais dinheiro que eles me divertindo. Eu sou de uma época que ainda se soltava pipa. Aqui falava pipa ou é outro nome? Eu fazia uns pipa grandes, vendia para a turma do bairro próximo que tinha mais dinheiro. E eu fidelizava o cliente. Como assim? Quando o cara erguia a pipa que ele comprou de mim, eu descia, aqui fala cerol, cortante. Eu descia com o cerol, cortava e aparava. Na gíria da época, quando você ainda pega o pipa que você cortou pela rabiola, traz ele na linha. Então, arrumava de novo aquela rabiola, vendia de novo, às vezes, para o mesmo cliente. Pastor, isso é golpe. Não, irmão, tudo dentro das leis, tinha leis. Para cima do poste é guerra, para baixo do poste, se o cara deu linha acima do poste, era guerra. Então eu só pegava quem estava acima do poste. E vendia de novo. Às vezes eu vendia a mesma pipa 5 vezes. Eu sou de uma época que ainda se jogava bolinha de gude. Falava bolinha de gude, fubeca. Eu apelava os amigos na bolinha de gude. Quando o cara não tinha mais nenhuma, ele ia comprar na loja e ia, te vendo pela metade do preço as usadas. E eu vendia para ele, rapelava de novo, vendia de novo, rapelava, vendia de novo. Eu cheguei a rodar peão, uma coisa que a nova geração nem sabe o que é. Um dia eu mostrei para meus filhos, nossa pai, era um brinquedo assim, sem pilha, sem luzinha, ficava me tirando. Aí eu vendia o peão para o cara de volta. E tudo que eu fazia, irmão, era me divertir e eu ganhava mais dinheiro que meus irmãos. Um dia eu passo em casa, 14 anos de idade, o papai está falando com um amigo dele na sala, ô, tudo bem, meu pai, ei, volta, mais respeito, cumprimento direito de seu chefe. Falei, seu quê? Ele disse, seu chefe, acabei de arrumar um emprego, você começa amanhã cedo. Lembro até hoje, irmão, uma quarta-feira, papai queria que eu começasse a trabalhar na quinta. Eu falei, isso não se faz, me dê pelo menos o fim de semana para eu despedir. Primeira pergunta que eu fiz para o meu pai, quanto é que eu vou ganhar? Ele falou, não interessa. Eu falei, pai, o senhor sabe que eu ganho mais do que meus irmãos me divertindo. Eu preciso saber quanto é que eu vou ganhar. Meu pai disse, não interessa quanto você vai ganhar. Está na hora de você começar a crescer e virar homem. E você tem que aprender que trabalho é mais do que o dinheiro que você ganha. Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter horário, você tem que ter disciplina, você tem que ter chefe, você tem que aprender a prestar conta. Ele diz, vai trabalhar a partir de amanhã. Eu engoli seco, sabia que já não podia retrucar. Ele diz, e tem mais, a partir de agora, não fica com o dinheiro que ganha. Depois de tirar o dízimo, que é a parte de Deus, você vai ficar só com tanto, e o resto você vai ajudar em casa. Aí eu protestei, falei, o senhor não precisa. Ele falou, eu não preciso, quem precisa é você. Você tem que aprender que filho não é um bicho sanguessuga que arranca tudo da família. É alguém que depois de uma idade contribui, trabalha em prol da família. E está na hora de você começar a virar homem e entender isso. Essa era a mentalidade, irmão, até da outra geração que nos formou. Mas de alguma forma nós deduzimos que isso era jogar duro demais. E nós decidimos dar uma coisa soft, leve, tranquila para a nova geração. Agora, a gente começa a reclamar que a nova geração está mimada. Eu pergunto de quem é a culpa. Irmão, tem moleque de 30, 40 anos solteiro na casa dos pais jogando videogame. Quando você pensa com a mentalidade da geração anterior, é inconcebível. E se for para você, finge que não é com você. Vai dando glória a Deus, para os outros pensar que é com o outro, entendeu? E quando eu estou falando com você, não é só se é você que joga videogame, se você que é o pai.
Irmão, nós temos falhado e comprometido algo que nos impede de entender os processos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, como Pai, não nos poupa dos processos que nos amadurecem. Mas nós queremos ser pais que poupem os filhos dos processos que vão amadurecê-los. Depois, porque eles não aprenderam isso na prática, eles estão olhando para Deus numa crise gigantesca. De por que Deus não me mima como papai me mimava? Por que Deus não faz tudo que eu quero como papai e mamãe faziam tudo que eu quero? E a fé dele, que foi construída com um modelo de amor e aceitação, que não tem nada a ver com o nível de paternidade que Deus pratica, ela entra numa crise violenta. Porque Deus, diferente de nós, não vai ficar mimando seus filhos. Deixa eu te dar um exemplo, que foi o ponto que Deus usou no início desse ano para me fazer ensinar sobre o assunto. Quando meu filho fez 18 anos de idade, ele foi estudar fora. Ele ganhou uma bolsa de estudos numa universidade nos Estados Unidos. E eu chamei ele e falei, filho, não importa se você ganhou 100% de bolsa, porque a universidade é cara lá fora. Eu falei, viver custa, morar lá custa. Então, mesmo que você não vá pagar o estudo, você tem que viver lá. Não, pai, mas eu vou continuar trabalhando e prestando serviço à distância. Eu falei, filho, quando você faz o câmbio por dólar, você não sobrevive com o que você ganha. Não, mas Deus levantou aquele mantenedor que a gente nem conhecia. Eu falei, mesmo juntando o que ele te passa, você não sobrevive. Seu custo no momento para morar lá em dólar é tanto. Eu falei, você ainda tem um buraco no orçamento. Pai, o senhor disse que ia me ajudar. Eu falei, esse é o ponto da nossa conversa, eu vou te ajudar. Mas eu quero que você saiba com quanto eu vou te ajudar. Agora, é lógico que a história que eu vou contar agora, ela tem um contexto. Meu filho, aos 18 anos de idade, já estava falando de casar. Que quando estava para completar 19, a gente já estava organizando o casamento. Então, o que eu vou falar talvez pareça para alguns um pouco mais duro do que o normal. Mas eu falei, filho, você quer casar cedo? Papai está de pleno acordo. Você tem a bênção do papai e da mamãe e você tem a bênção dos seus sogros. Aliás, nós encorajamos eles a casar mais cedo do que eles planejaram. Falei, mas preste atenção, você acha que você está muito adulto e você não está. Então eu vou ter que te botar na estufa. A nova geração nem sabe o que é isso. Quem já enrolou fruta no jornal, botou debaixo do fogão para amadurecer, sabe o que eu estou falando. É acelerar um processo de maturação. Quando eu falei, vou ter que te botar na estufa, ele falou, o que é isso? Eu falei, filho, vou te explicar com um versículo apócrifo, que a sua geração entende. Apócrifo é o que não está na Bíblia. Eu falei, eu tirei lá do filme Tropa de Elite. É eu batendo na sua cara, dizendo, 02, pede para sair. Eu falei, vou jogar duro com você, garoto. Primeira lição que você tem que aprender, responsabilidade. Se alguém não sabe cuidar do seu orçamento pessoal, como é que vai cuidar do orçamento da família? Eu falei, então antes de casar, tu tem que aprender a ser homem e viver com aquilo que você ganha. Não pode ser responsável. Então o treinamento começa a jogo duro. Eu vou te dar essa diferença, que é o básico para você sobreviver. Não me peça dinheiro antes de terminar o mês. E se você não cuidar do orçamento, o problema é seu, não é meu. Então se o dinheiro acabar, não me ligue. Porque eu não vou te mandar dinheiro. Eu falei, olha para mim, meu filho. Falei para ele, você sabe, quando o papai fala, é que nem os decretos dos reis da Média e da Pérsia. Decreto irrevogável. Não tem volta para o que eu estou falando. Como você vai cuidar do orçamento, o problema é seu. Minha sugestão, está aqui a despesa fixa, isso aqui sobrou, é o que você come. Você pode dividir por 30 e dizer, todo dia eu tenho tanto para comer. Ou você pode comer menos alguns dias, fazer sobrar mais no quinto, você vai lá e lava a alma e come bem para caramba. Como que você vai fazer? O problema é seu. Administre e não me ligue para pedir dinheiro. Primeiro mês tudo bem, segundo mês tudo bem, final do terceiro mês. A gente falava praticamente todo dia no WhatsApp. A conversa começa já com um tom que pai e mãe sabem que vem algo diferente. Ele diz, então pai. Eu falei, então o que, meu filho? Ele diz, eu sei que ainda falta 3 dias para acabar o mês, mas será que você não pode me adiantar o dinheiro do próximo mês? Eu falei, filho, o mês não acabou. Ele falou, mas são só 3 dias. Eu falei, eu te digo a mesma coisa, são só 3 dias, espere só os 3 dias. Ele falou, não pai, é que na real meu dinheiro já acabou. Eu falei, o problema é seu, não é meu. Pai, o senhor não está entendendo a gravidade. Eu falei, não, você não está entendendo o peso do que eu te falei. Eu falei que eu não ia te mandar dinheiro. Mas pai, ouça a gravidade e avalie depois. Ele diz, eu não tenho mais dinheiro para comer. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu não almocei, eu não tenho o que comer nesses 3 dias. Irmão, diante de Deus, sabe o que eu falei para ele? Eu falei, jejua.
É lógico que não falei nada para a mãe do menino. A gente tem que ser sábio, mas para o menino falei, jejua. Aliás, deixa eu dizer algo. Mães, preste atenção. Eu sei que o que eu estou falando aqui quase ofende, machuca o coração amoroso de vocês. Deus é sábio. Se não fosse o amor e a doçura que só a mãe sabe despejar, nossos filhos cresceriam tudo lesado. Eu fico olhando e digo, Deus, o que minha mulher fez por esses filhos é algo fantástico. Mas se for só o amor da mãe sem a firmeza do pai, eles também crescem tudo descompensado e mimado. E Deus sabe fazer as coisas, há um equilíbrio. Então, antes de terminar a história do jejum, um dia eu cheguei em casa. A hora que entrei em casa, falei, e aí, querido, tudo bem? Ela, tudo. Falei, você não está tão feliz. Não tá, mas está tudo bem. Eu falei, mas você não está feliz. Não, mas não estou triste. Eu falei, mas não está tão feliz. Minha mulher é toda sorridente, animada. Eu falei, tem algo aí. Não, não é nada não. Eu falei, tem algo te incomodando, eu não vou a lugar nenhum enquanto você não me falar. Não, estou com dó do Israel. Eu falei, dó do quê, querido? Ele morando lá fora, sozinho. Eu falei, amor, eu e você estudamos escola estadual. O bichinho está estudando nas Américas. Está no primeiro mundo. É, mas é que eu estava falando com ele hoje cedo. E ele deixou escapar uma que me deixou assim, como mãe sentida. Eu falei, o que foi? Ele falou, ah, mãe, porque a gente estava conversando pelo vídeo, ela falou, do FaceTime. Eu falei, nossa, eu fico olhando essa fruteira de casa cheia de fruta e dá uma saudade. Ele diz aqui, fruta na América é cara e não tem dinheiro para comer fruta. E ela disse, a hora que eu desliguei, fiquei com a dó do bichinho. Irmão, não falei nada para ela. Só peguei esse bichinho do celular, saí de fininho, subi para o quarto, sobrado que a gente mora. Chamei meu filho no WhatsApp. Ele atendeu. E aí, pai, tudo bem? Eu falei, tudo bem, coisa nenhuma. E ele, ué, o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo? Que a próxima vez que você chorar com a sua mãe, que está faltando fruta para você comer aí, não vai faltar só fruta para você comer não, moleque. Eu falei, você não quer casar? Quero. Eu falei, então aprenda algumas verdades fundamentais. Homem não chora para mulher. Chora para os seus amigos. Você pode chorar comigo, seu pai. Mas se você está pensando em casar e é alguém que ainda chora para a mamãe, que não tem fruta para comer, eu não deixo você casar, não te deixo ir a lugar nenhum. Você quer assumir uma família? Você segura o tranco. Você dá o conforto e a segurança. Você não bota peso. Você não faz ela ficar preocupada com você. Você carrega a preocupação dela. Quer chorar? Chora comigo. Chora com seus amigos. Chora com Deus. Mas se eu descobrir que você chorou para sua mãe, para sua noiva, futura noiva, ou para sua irmã, você vai se ver comigo, menino? Passou uns meses, um dia que ele, acho que Israel adaptou bem lá. Por quê? Nunca mais reclamou de fruta. Mas, irmão, você acha que é fácil para o pai tentar tratar o filho dessa forma? Aí ele está lá, eu digo para ele, jejua, filho. Ele falou, pai, o senhor está de brincadeira. Eu falei, não estou não. Eu falei, você não foi aí para buscar Deus? Ele falou, lá para o IHOP, em Kansas City. Pagava 4 horas por dia na casa de oração. Eu falei, você não foi aí para buscar Deus? Eu falei, que eu saiba, tu já fez 2 jejuns, pelo menos de 3 dias na água, não morreu. Não é agora que você vai morrer, não. Falei, além de que é fim de semana, nem aula você vai ter. Falei, vá lá para a casa de oração, se você não tiver força, fica os 3 dias deitado no chão, orando. Falei, eu não vou te mandar o dinheiro. Eu falei, você pode achar que seu pai perdeu o juízo. Daqui a um tempo, espero que não seja muito tempo, você vai me agradecer. Irmão, minha cabeça dizia, você está maluco? Meu coração, eu sabia o Espírito Santo dizendo, joga firme. Não poupe ele dos desconfortos, porque senão você vai poupá-lo da maturidade. Eu desliguei o telefone, eu não sabia se eu chorava, não contava para ninguém. Falei, caraca, velho, não quero dar comida para meu filho. Dizia, não, ele tinha que ter controlado o orçamento. Pensa naquela guerra interior. Que pai que faz isso? Eu falei, não. Se eu socorrer ele o primeiro mês, ele vem chorar todo mês e pedir ajuda. Ele tem que aprender a lição. No 3º dia eu já tinha assimilado melhor. Fui comer num restaurante, que é o que ele mais gosta em Curitiba. Levei uma família da igreja, mandei uma foto para ele. Falei, olha o que eu estou pagando para os outros. Já estava mais malvado de novo. Tinha superado a crise. Depois do 3º dia, mandei o dinheiro. Depois que o menino comeu, já estava forte. Fui conversar com a mãe do menino. Falei, esse seu filho é uma benção, hein? Ela diz, não é? Eu falei, não, é sério. Você acredita que seu filho fez mão jejum de 3 dias na água? Minha mulher olhou e falou assim, que bênção. Quando ela falou que bênção, eu falei, está resolvido. Falei, está certo que eu dei uma força para ele. Ela falou para mim assim, você é um pai encorajador. Eu falei,
Dessa vez foi mais do que encorajamento. Aí ela disse, como assim? Eu falei, olha amor, na verdade esse jejum foi meio compulsório. Gente, quando eu contei que eu briguei esse menino a jejuar, a mãe me olhava com a cara de, você fez isso com meu nenê. E eu disse, eu sei o que você está pensando, não é seu nenê. Tem 18 anos, menino cresceu, está falando de casar. E está na hora de ser tratado como homem. Eu falei, amor, até eu estou em crise. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está me dirigindo. Confia. Ela diz, eu confio em você. Eu falei, eu nem vou te contar o tratamento de choque que eu vou dar para ele. Liguei para ele, falei, filho, aprendeu a lição? Aprendi. Falei, filho, deixa eu te dizer uma coisa, mesmo quando você tem um orçamento, às vezes pode ter uma surpresa. Pode ser que algo fuja ao controle. Falei, se isso acontecer, ele falou, posso te ligar? Falei, não me ligue. Segunda lição que você tem a aprender, você tem que ser um homem de fé. Não basta só ser responsável, porque às vezes você, com toda a sua responsabilidade, não consegue ter controle sobre tudo. Falei, quantos milagres de provisão você viu dentro de casa enquanto crescia? Ele falou, muitos. Falei, está na hora de você ter o seu Deus, em vez do Deus do seu pai. Está na hora de você começar a descobrir o cuidado dele para você, o que ele faz por você. Então preste atenção, se acontecer de novo, não me ligue, porque eu não vou amolecer. E eu não estou nem aí se você tiver que fazer um jejum de 2 semanas, metade do mês, ou mais do que isso. Eu falei, mas também não quer dizer que você tem que só que jejuar. Vá a Deus em oração. 2 meses se passaram depois do jejum compulsório, dos primeiros 3 dias. E o dinheiro dele acabou, faltava 2 dias. Ele pensou, quem jejua 3, jejua 2, não vou ligar para meu pai. Mas ele está lá na sala de oração e disse que ele ficava lembrando. Descubra o seu Deus, não o Deus do seu pai. E ele começou a orar, falou, Deus, na real, eu tenho jejuado até bastante. E eu faço isso de boa vontade, mas eu não quero fazer obrigado, não. Ele falou, eu estou lembrando o que meu pai falou, e eu acho que é você que fica me lembrando disso. Eu quero ver a tua mão, eu quero ver a tua provisão, eu quero descobrir, eu quero conhecer o Senhor. E ele começou a entrar nesse lugar de oração. E quanto mais ele orava, a fé foi despertando dentro dele. E de repente, em algum momento, quando ele estava orando, o Espírito Santo falou com ele, vá para a cafeteria agora, seu café está pago. Ele falou, só tem um jeito de saber se é coisa da minha cabeça ou Deus, indo. E ele saiu e foi para a cafeteria, pegou a fila. Para resumir a história, o garoto que estava na fila, na frente dele, quando terminou de escolher o pedido dele, foi pagar, falou, o que esse menino de trás pegar aqui é por minha conta. Aí meu filho, não quis. Falei, meu filho, tudo sem dinheiro na fila, esperando algo acontecer, o cara oferece, tu diz, não. Ele falou, rapaz, foi automático. O menino insistiu, aí ele falou, eu acabei aceitando só um café. Eu falei, não, só me dá um copo de café. Ele falou, não, você não veio aqui só tomar um café. O que é que você comer? Não, o café está bom. Aí o rapaz, de tanto insistir não tirar dele, virou para o funcionário do café e falou, o que ele come quando vem aqui? Não, ele gosta desse muffin, dê um desse aí também. Pagou, pegou o troco, enfiou no bolso dele, falou, isso é o que Deus falou com você agora há pouco. Lá na casa de oração, irmão, o menino surtou. Pensa numa fé que surtou. Em 1 ano que ele ficou lá naquele estado, no Kansas, ele teve 3 experiências dessas na fila. Entrar sem dinheiro, debaixo de um comando de Deus. Esperar até o último momento o que é que Deus ia fazer. Por que eu estou dizendo isso? Chegou a hora do menino casar. Ele tinha um furo de $500 no orçamento dele. Eu falei, filho, a Bíblia diz, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher. Eu não te banco. Eu estou te encorajando a casar, mas não banco essa diferença. Como que você vai fazer? Ele falou, pai, com visto de estudante eu ainda não posso trabalhar. Mas como minha nora tem cidadania americana, em alguns meses ele teria o green card, e aí ele poderia casar. Ele falou, eu tenho uma reserva aqui para segurar essa diferença dos $500 nos primeiros meses de casamento. Depois vai ser o green card e eu trabalho. Eu falei, o que é que você vai fazer para cobrir isso? É com você. Vai ficar dentro dos limites da lei? Não vou fazer nada que não possa no meu visto. Ok. Ele foi para a lua de mel, depois do casamento voltou. Quando voltou, ele recebeu uma proposta. E ele me liga para contar. Pai, o pastor da igreja da Priscila me convidou para ser o pastor de jovens e adolescentes da igreja. E ele me ofereceu um salário de $2.500 por mês. Eu, glória a Deus, meu filho. Ele falou, deixa eu terminar, pai. Eu falei, e o que mais? Ele falou, não é o que mais, é o que menos. Eu falei, como assim? Ele falou, falei para ele que só aceito com a condição, se for como voluntário. Irmão, pensa numa dor de barriga que me deu. Eu falei, o quê? Eu falei, você tem família? Meu filho falou, ele me falou a mesma coisa. Eu falei, porque eu e ele estamos certos, pensando a mesma coisa. Você tem família para cuidar? Ele falou, pai, vou te responder o que eu respondi para ele. Assista e você vai ter a chance de perto de ver o que é Deus cuidando de mim.
Ele falou, você me ensinou não só a ser um homem responsável, você me ensinou a ser um homem de fé, um homem que vive a liderança do Espírito Santo. Ele falou, pai, eu sei o que o Espírito Santo está me dizendo, não é para eu aceitar esse salário. Eu falei, como é que você vai cobrir os $500? Ele falou, pai, eu não sei. Eu sei que isso não é mais problema meu. Ele falou, quando eu estava aí no Brasil, eu dei para Deus meu primeiro salário todo. Pai, eu fiquei tão feliz de fazer aquilo. Imagina o que eu agora, como chefe de família, dar o primeiro ano inteiro de salário. Eu estou dando tudo para Deus. Ele disse, não tem como dar errado. Você mandou vir para cá com a mentalidade de dar e não de receber. Você me orientou a ouvir o Espírito Santo. Assista, pai. E você vai ver aquilo que Deus vai fazer. Naquela mesma semana que ele me contou isso, ele postou uma canção no canal dele no YouTube. Que com um ano, o videoclipe, o lyric vídeo da canção já tinha 50 milhões de views. Só o que ele recebeu de monetização do YouTube, do canal dele, era mais do que o salário que o pastor queria pagar. Ele começou a viver milagres enormes de provisão. Ele me liga no início desse ano. Falou, pai, quando o senhor me mandou jejuar aqueles 3 dias, a primeira coisa que me passou na cabeça, que o senhor tinha perdido o juízo. Eu falei, você ficou com raiva? Ele falou, raiva não, pai, mas bateu uma indignação. Eu pensava, eu tinha que lutar com o meu sentimento, que pai é esse, que não dá nem comida para o filho. Porque naquele momento eu queria acreditar que eu era vítima e não a pessoa que errou cuidando do orçamento. Ele falou, pai, eu lembro da sua frase dizendo, eu não vou te poupar do desconforto. Porque se eu te poupar do desconforto, eu vou te poupar da maturidade que vai vir do processo. Ele disse, pai, eu estou ligando para te agradecer. Você disse que um dia eu ia entender e eu ia te agradecer. Eu não imaginava que eu ia te ligar em apenas 2 anos para te agradecer, mas é isso que eu estou fazendo. Ele diz, hoje, se eu sou o homem de família que eu sou, se eu sou um homem de Deus que eu tenho me tornado, é porque você não amaciou as coisas para o meu lado. Enquanto ele me agradecia, lógico que eu estou emocionado, pensando, valeu a pena Deus ter te ouvido, porque aquilo foi doído para mim também. Mas o Espírito Santo falou no meu coração e disse, eu quero que você comece não só a contar essa história, ele diz, eu quero que você comece a ensinar sobre maturidade, porque os filhos da nova geração que não passam mais esse processo, eles não entendem a maneira de eu lidar com eles. Tiago 1,2 diz, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque a prova da vossa fé produz experiência, produz crescimento, falando em outras palavras. Mas porque a maioria de nós vem sendo poupado de processos, a gente quer que o Pai Celeste nos trate da mesma forma que os pais naturais trataram. E Deus está olhando e dizer, eu não me rebaixo a esse jogo de te poupar. Porque há processos que contribuem para o nosso crescimento. Há 15 anos atrás, há quase 16 anos atrás, Deus me tirou da igreja onde eu estava e me levou a abrir uma igreja em outra cidade. Ele me disse, eu quero que você vá sem salário. Pensa num cara que levou um susto. Ele diz, no início você vivia na minha plena dependência e agora você acomodou só com isso. Eu preciso preparar sua fé para os anos futuros. Eu preciso esticar sua fé. Você vai sem salário. Falei, se o senhor está mandando, eu vou. O problema é que ele me mandou levar algumas famílias comigo. E eu, além de ter ido sem salário, levei mais 6 famílias. E eu, além de não ter salário, eu tinha que bancar 6. Pensa num cara, irmão, que se descabelava todo mês. Quando eu penso só naquela época, eu imagino que foi um dos momentos mais estressantes da minha vida. Quando eu olho hoje, tudo que aconteceu a partir daquela época, onde eu cheguei, eu digo, Deus, muito obrigado. O Senhor esticou a minha fé. O Senhor me fez entrar num nível de dependência, de confiança, para viver o sobrenatural na tua provisão, que eu jamais teria o que eu preciso para o ministério hoje. Na hora e na época, eu tinha a sensação que Deus, como pai, não estava sendo um bom pai. Hoje, olhando o pacote todo, eu olho para ele e digo, você é o cara. Você fez tudo direitinho. Porque é só quando você tem maturidade que você entende. Uma frase que meu pai me repetia muito, eu tinha raiva de ouvir. Mas eu me vingo e deixo meus filhos com raiva de ouvir. Porque eu que falo para eles hoje, um dia você vai entender. Um dia você vai me agradecer. Porque tem coisa, irmão, que só quando a maturidade vem é que se entende. Então deixa eu te dizer, eu perguntei para o meu filho nessa ligação, eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Já dá um psicológico, a turma pensa, pastor não está tão fora de controle. Eu perguntei para ele, falei, filho, você ficou com raiva? Ele falou, raiva não, pai, foi indignação
do momento. Eu falei, o que te ajudou a superar isso? A crise. Eu falei, pai, eu desliguei o telefone, eu estava mesmo assim, aborrecido. Eu pensava que pai é esse que não dá comida para o filho. Mas de repente eu percebi que eu estava tentando me fazer de vítima em algo que era meu erro. Eu falei, tá, mas e o seu sentimento comigo? Ele falou, pai, sabe o que me segurou? É como se algo, e ele falou, eu tenho certeza que é o Espírito Santo. É como se algo dentro de mim falasse, lembra o histórico todo do seu pai. Ele diz, e naquela hora eu parei e comecei a pensar tudo que você foi na minha vida toda, e não só naquele dia, naquela decisão. Ele diz, pai, o senhor sempre cuidou de mim, o senhor sempre me orientou, o senhor sempre esteve ao meu lado, o senhor sempre me apoiou, o senhor sempre corrigiu, o senhor nunca falou comigo como pai. Ele diz, então eu decidi olhar o seu histórico e acreditar que tinha alguma coisa que você entendia do momento e que eu não. E que um dia eu realmente iria entender. E eu decidi confiar que você era um pai sério e que sabe o que está fazendo. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo do paralelo. Ele disse, quando você ensinar sobre maturidade, eu quero que você diga a mesma coisa para o meu povo. Irmão, a fé se apoia no caráter de Deus. Um Deus está acima de qualquer suspeita. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz, eu sei no que eu estou crendo. Porque eu e você não estamos crendo numa coisa. Nós estamos crendo numa pessoa. Alguém que não falha. Alguém que é fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Jesus olha para Pedro e diz, o que eu faço não entenderás agora, entenderás depois. E quando você não entende, confia. Confia, quem manja do negócio sou eu, Pedrão. E quando eu e você começamos a entrar num lugar de olhar o histórico dele, pode parecer nesse momento que Deus me abandonou, mas a Bíblia diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então só parece que ele abandonou, porque o histórico dele é de alguém que nunca abandona ninguém. Então não vou aceitar uma aparência, uma emoção das circunstâncias, quando o histórico dele e o que a revelação da palavra de Deus diz sobre ele, mostra que ele não é esse tipo de pai. Porque nós somos parte de uma geração de pais que amaciaram muito. A gente tem dificuldade de lidar com os processos de Deus. Tem muito crente se desviando, decepcionado com Deus. Porque o Papai Celestial não mimou ele do jeito que papai ou mamãe faziam aqui na terra. E nós precisamos acordar e entender que se Deus não nos levar a passar por esses processos, nós jamais vamos viver a plenitude do que Ele tem. O Espírito Santo me parou aos 20 anos de idade para dizer, eu vou te levar para o pastorado. Aquele anjo apontou o dedo para mim aquele dia e falou para aquele pastor, nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele. Eu achava que ia ficar 1 ou 2 anos naquela cidade, naquela escola. Só lá foram 9 anos. Quando chegou a hora de Deus me levar para outro lugar, que eu pensei, agora eu vou me dedicar ao ministério. O Senhor diz, agora você vai plantar uma outra igreja, vai pastorear em outro lugar. Depois de uns anos pastoreando a segunda igreja, o Senhor começou a me dizer, está na hora de você ir para Curitiba, construir a base e a plataforma do ministério que vai te levar a viver tudo que eu te prometi. Eu pensei, está chegando a hora, mas ele falou, você ainda vai pastorear por mais alguns anos. Em janeiro do ano passado, janeiro de 2017, o Espírito Santo falou comigo, em dezembro de 2018, você vai fechar o ciclo do ministério pastoral. 25 anos depois. Ele dizia, agora eu vou começar a te liberar para viver algumas daquelas promessas que você tem lá atrás. Por quê, querido? Porque Deus gosta de judiar da gente, não, porque Ele nos ama tanto que Ele olha e diz, se eu botar tudo tão rápido na sua mão, você vai destruir não só o meu propósito, mas vai destruir a si mesmo. Ele está dizendo, eu preciso que você cresça, porque eu quero te confiar mais. Deus está dizendo, não é que eu quero te sabotar, eu não posso deixar você se sabotar sem maturidade. E maturidade precisa de tempo, mas só o tempo não garante. Então Deus diz, vou utilizar processos. E há muitas pessoas aqui essa noite que estão sentindo emocional e espiritualmente o que os médicos chamam de as dores do crescimento. Principalmente a fase de pré-adolescência. Na garotada está esticando, eles têm dor nos ossos, dor na junta, dor nos músculos. Outro dia eu vi um falar, cara, parece que tem alguém me esticando. Eu falei, na verdade estão te esticando mesmo.
E talvez você esteja vivendo esse momento das dores do crescimento. Pastor, isso que eu tenho vivido na minha casa, no meu emprego, na minha situação financeira, no próprio ministério. Isso tem sido difícil para mim. Isso não significa que o Pai te abandonou. Ele sabe gerenciar aquilo que vai te ajudar a crescer. Mas Ele está dizendo, eu quero que você cresça. Eu sonho com o seu crescimento. Porque eu quero te tratar que nem gente grande. Eu quero que você viva a plenitude do que eu tenho para você. Quem consegue entender isso? E é um bálsamo de Deus essa noite. Que não tem entendimento que possa explicar. Deus quer trazer consolo ao coração de alguns. Não é apenas você vai sair daqui dizendo, eu fui encorajado. Não é mero encorajamento. É um consolo sobrenatural. Então, antes de terminar, eu gostaria que a gente orasse uns 2 ou 3 minutinhos. E você colocar a sua vida diante de Deus com a coragem de dizer, Deus, eu quero crescer, mesmo que doa. Porque dói o crescimento, dói os processos. Mas eu quero que você diga, Senhor, eu não quero abortar processo, eu não quero pular etapas, eu não quero sabotar o que o Senhor tem, eu quero a maturidade. Porque eu não quero ser o herdeiro que vive só como escravo. Eu quero ser o herdeiro que tem o acesso à herança plena. Fala com Deus agora.